Meus irmãos, eu estava glorificando a Deus agora aqui, pela forma carinhosa, atenciosa com que Ele trata a sua igreja. Os cânticos que foram separados para a adoração desta noite, eu não falei nada com o Charles. É inspiração, é o mover do Senhor, porque tem exatamente, precisamente tudo a ver com o que vou falar nesta noite. É coisa de Deus mesmo, é cuidado de Deus para conosco. Você vai abrir a sua Bíblia no Salmo de número 27, um Salmo de Davi. E nesta passagem eu quero repartir com você algo que Deus encheu o meu coração. Eu quero partilhar nesta noite com você, que aqui está, e com você que adora ao Senhor conosco também pela internet. Salmo 27, Salmo de Davi. Anelo pela presença de Deus. Eu amo a sua casa, como acabamos de cantar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses. Nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. Eu já vi um crente chorando de alegria na presença de Deus, mesmo passando por uma luta tremenda. Eu já tive a oportunidade algumas
muitas vezes, de me dirigir à casa de um irmão, de uma irmã, no leito da enfermidade, ou passando por uma agonia muito grande, ou pelo golpe de uma perda tremenda, e eu ir para lá com o intuito de consolar aquela pessoa, dar uma palavra de ânimo para levantar aquela pessoa, e chegar lá, ter uma grata surpresa. O quadro ser mesmo de dor, mas eu encontrar alguém louvando. Eu contei uma vez aqui, vou contar de novo. Tem sempre alguém que ainda não ouviu. Mas numa certa cidade onde eu fui pastor, eu fui convidado para visitar uma irmã, que nem era irmã da nossa igreja, mas era uma irmã conhecida na cidade, e já na sua velhice, ela foi acometida por uma enfermidade que lhe rendia muitas dores. E perto dos dias finais da sua vida, ela passou por muitas crises que foram encurtando de espaço, de tempo. Crises em cima de crises. E numa determinada tarde, era um domingo, eu recebi um telefonema pedindo que fosse fazer uma visita, porque ela estava em meio a uma crise e achavam que aquela seria a última crise dela. E eu fui lá visitar a irmã Sinhazinha. Eu confesso que não sei como é a experiência dos visitadores, mas pelo menos a minha experiência é de seguir aquele caminho, orando, pedindo a Deus sabedoria, uma palavra na minha boca, para ser um instrumento ali, e até saber como me portar, para que eu não seja uma causa de uma dor ainda maior. Então é o caminho orando para aquele fim. E chegando lá na casa da irmã Sinhazinha, já tinha algumas pessoas lá. E uma meia hora que eu fiquei na casa dela, foi para constranger o meu coração diante de Deus. De ver uma pessoa sentindo tantas dores no corpo e com palavras de gratidão a Deus pelas bênçãos derramadas. Eu só me lembrava de Jó. E eu, como ministro, pequenininho, bem pequeno, ali naquele quarto, vendo uma serva de Deus, bendizendo o Todo-Poderoso, mesmo sofrendo tantas dores. Isso já me aconteceu algumas vezes. Eu confesso que o que passava na minha cabeça naquele momento ali era: poxa vida, quantas vezes eu mesmo, por muito menos, em vez de glorificar e exaltar e bendizer e agradecer a Deus, murmuro. Murmuração, reclamação, não está legal, fica reclamando das coisas. E como eu fui impactado com aquilo ali. E depois dessas, muitas outras vezes encontrei servos e servas de Deus que em meio à dor encontraram não lamento, mas louvor para dar a Deus. É o que o texto aqui fala, que eu vou citar mais na frente: oferecer sacrifício de júbilo. Sacrifício de júbilo. Sacrifício de júbilo é saltar de alegria mesmo em dor. É como você pode traduzir sacrifício de júbilo. Sabe, queridos, quem escreveu esse salmo que eu li para vocês
Foi um servo de Deus que soube viver momentos bem distintos em sua vida. Davi. Davi esteve honrado, condecorado e também humilhado, repreendido, até por ímpios. Davi teve tempo de paz e tempo de guerra, de muita angústia. Nos salmos que ele escreveu, ele descreve momentos de sorrisos e de lágrimas, como você e eu. Momentos de plena confiança, de passar no meio de um exército, não temer os inimigos que o cercavam. E momentos de medo contra aqueles que tramavam tirar-lhe a vida. Medo e alegria, segurança, como você e eu. E este salmo que ele escreveu, ele descreve algumas coisas que refletem a realidade de todos nós. E eu pretendo, nesta noite, nesses poucos minutos, que vamos refletir sobre a palavra de Deus. Eu quero que você abra o seu coração para ouvir o que Deus quer falar conosco, como falou comigo. Disse Davi que o Senhor é a luz da vida dele e a sua salvação, que não tem do que temer, mas ele descreve na realidade, na dinâmica da vida dele, algumas realidades que são as nossas. Eu destaquei 3 coisas que ele fala aqui. A primeira delas, verso 2. Conquanto ele tenha dito que Deus é a luz da vida dele e que não tem o que temer. Mas independentemente disso, a despeito disso, olha o que é que ele diz no verso 2. Quando, não é se, não é uma possibilidade, é uma ocorrência natural. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. O que ele está afirmando aqui é que na vida da gente existem opressores, malfeitores. Ao nosso redor, há pessoas, como ele diz mais na frente, que só respiram crueldade, maldade. E é esse mundo que nos cerca, com pessoas negativas, carregadas, sobrecarregadas, visitadas pelo inferno, pessoas que carregam palavras malditas, pessoas que carregam uma história de vida comprometida com o mal, pessoas que não dormem sem que antes tenham que fazer o mal a alguém, pessoas que não conseguem se alegrar senão com o mal do outro. E são pessoas que nos cercam, com as quais nos encontramos, às vezes todos os dias, na vizinhança, no ambiente do trabalho, até nos arredores da igreja. Onde nós passamos, o mal está espalhado, sejam aqueles que nos conhecem, mas também aqueles que não nos conhecem.
O mal está por toda parte, malfeitores e aqueles que nos oprimem, que só respiram crueldade. Há uma ruindade presente no mundo. E ela se manifesta através das habilidades, da funcionalidade do ser humano, da instrumentalidade do ser humano, pelas faculdades do ser humano, nos contatos, nas alianças. Isso vaza pelo falar, pelo olhar, pequenos gestos, grandes atitudes, de modo que todos os dias, sem exceção, nós sofremos. Não há um único dia na nossa vida que a gente não veja, ouça ou toque alguma coisa que nos é contrária. Que a gente não ouça uma notícia que não seja agressiva, que não nos oprima, que não nos ofenda, que não nos machuque. E muitas vezes o inimigo usa até mesmo pessoas do nosso lado, amigos, até alguns irmãos, que com uma palavra, uma única palavra, desmontam toda a nossa estrutura. Eu até disse há uns dias atrás que tem uns demônios especialistas em fim de culto. Às vezes ele não pode atrapalhar aqui dentro, ele espera o povo sair lá fora, ir lá fora, e ali mesmo ele já rouba a paz de quem estava tão bem aqui na presença de Deus. Usa alguém que estava fora de sintonia, que não se envolveu, que não adorou, que se colocou como instrumento nas mãos de Satanás sem perceber. E às vezes um comentário, uma palavra, desmonta, destrói todo um ambiente. E às vezes na rua, quando a gente sai, ou quando chega ao trabalho e encontra alguém carregado de maldades, e com uma palavra, não é um argumento completo não, uma palavra nos rouba a alegria e a paz. Não nos faltam inimigos, nem opressores em nossa vida, conquanto saibamos que o Senhor é a nossa luz, está conosco, há um projeto de Deus, estamos guardados pelo Todo-Poderoso. Independentemente disso, nós somos assaltados todo dia por agentes do mal, inimigos e opressores, todos os dias. Veja o que é que ele diz. Em segundo lugar, no verso 5, que no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. Lembrem que o verso 2, ele diz que quando malfeitores me sobrevêm. Ele não coloca como uma possibilidade, talvez, se, não. Quando malfeitores me sobrevêm, porque eles vêm mesmo. E o segundo texto aqui que eu destaquei, a mesma coisa. Ele diz assim, pois no dia da adversidade. Davi era um homem piedoso, temente a Deus. Tinha os escorregões dele, como todos nós. Mas era o homem segundo o coração de Deus. E andava e vivia para agradar a Deus. Mas ele declarou que existe na vida do crente o dia da adversidade. É a maré contrária. É a onda que se levanta. É o vento contrário. É quando tudo dá errado. É quando a tempestade ruge de toda ordem,
às vezes, e muitas vezes, dentro de casa. E a onda vem e bate mesmo. O dia da adversidade, ele vem para todo mundo. Vou dar um exemplo bíblico disso. Eu gosto de ilustrar com a Bíblia. Mateus escreveu do que Jesus falou. Ele disse que aquele que ouve as palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí vem o vento, o rio transborda, a tempestade vem e dá com ímpeto contra aquela casa. E ela não cai, porque está edificada sobre a rocha. E depois diz a mesma coisa num plano contrário. Aquele que ouve as palavras de Deus e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Aí soprou o vento, transbordaram as águas do rio, a tempestade veio e deu com ímpeto contra aquela casa que caiu, porque foi edificada sobre a areia. O que eu destaco é que sobre a casa do prudente, assim como sobre a casa do imprudente, do santo e do impuro, do que teme a Deus e do que não teme a Deus, o vento sopra do mesmo jeito, o rio transborda, a tempestade vem do mesmo jeito, na casa de ambos. Uma fica de pé, a outra cai, mas o vento vem. O dia da adversidade vem sobre todos nós. Todos nós. Não é uma possibilidade, é uma realidade da vida de todos nós que pisamos os pés nesse mundo tenebroso e nessa terra caída, ainda vencida pelo pecado. Enquanto estivermos aqui, enquanto o Senhor não vier buscar o seu povo e transformar a nossa vida numa natureza incorruptível, enquanto respirarmos esse ar contaminado pelo pecado, enquanto estivermos cercados por tanta maldade, por tantos opressores de carne e ossos, e espíritos malignos que povoam as regiões celestes e nos cercam, enquanto essa for a realidade, enquanto for a nossa condição, nós seremos fustigados por adversários, por inimigos, por malfeitores e por opressores. E enquanto estivermos com os pés neste lugar, teremos o dia da adversidade. O dia mau, como diz a palavra do Senhor, é uma certeza. Terceira realidade que eu quero destacar para a nossa meditação nesta noite. Verso 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O desamparo das pessoas. E Davi coloca num plano extremo, que é o desamparo dos mais íntimos, até mesmo de pai e mãe, que é algo impensável, mas ele colocou no extremo, para fundamentar, ratificar o seu argumento, mostrar a dureza da realidade que nós vivemos, que é o desamparo, que ele também traduz como a solidão, que ele mesmo experimentou. O Salmo 38, depois se você for conferir, ele passou por uma crise horrível, uma depressão horrorosa, e ele descreve passo a passo o que ele sentia. E dentre várias coisas que ele sentiu e viveu, ele diz que os meus parentes ficam de longe, se afastam da minha praga. Os parentes, irmãos, primos, cunhados, ele não diz pai e mãe, não sabemos se ainda eram vivos ou não, mas ele diz que os parentes ficavam
de longe da praga dele. O desamparo é muito comum. E os dias que estamos vivendo são dias de solidão. Essa é uma palavra que todos nós conhecemos muito bem. Vocês que estão aqui hoje à noite, eu que falo a vocês nessa noite, você que acompanha em casa pela internet, é uma palavra que todos nós conhecemos muito bem. É a solidão. Especialmente na hora da angústia, na hora da dor. Muitos ficam de longe, se afastam, não há quem se aproxime, não há quem se interesse. Estamos nos asilando. Ao que parece, a noite vai prosseguindo, vai entrando na madrugada da história, as coisas vão se complicando, o egoísmo vai vencendo a natureza humana em níveis horrorosos, as dificuldades das relações vão também se agravando cada vez mais. Vamos nos afastando cada vez mais uns dos outros. O interesse pela dor do outro vai diminuindo. Não nos chocamos mais com a dor do outro, ainda que seja um irmão. Desconfiamos de tudo e estamos nos separando. É esse desamparo. Muitos se sentem desamparados, ilhados, solitários. Ninguém se importa, até mesmo os que estão mais próximos. Estamos cada dia mais isolados. Essa é uma realidade duríssima que o salmista expõe nessa realidade que ele vivia de opressão, de maldade, de adversidade, de falsas testemunhas, gente que só respirava crueldade, era o que cercava o salmista. Parecia que ele estava vivendo no século 21. Mas ele então diz para nós também 3 coisas que nos ajudam nesse contexto. A primeira delas, verso 4, ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, e etc, etc, etc. A casa de Deus. Habitar a casa de Deus é a nossa salvação. Não estou falando do templo. Entendam isso. Salmo 84, ele também diz uma coisa semelhante. Ele diz que o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho onde acolha os seus filhotes. E ele depois diz: eu encontrei os teus altares. O Salmo 91 também diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor, Rei meu, meu baluarte, Deus meu em quem confio. A casa de Deus, a qual é feita a referência aqui, não é um espaço, um prédio.
é precisamente a presença de Deus. E a referência que eu posso dar do texto que ele mesmo diz, está aqui no verso de número... Ao meu coração me ocorre. Verso 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. É a voz do Espírito falando na consciência. Deus dizendo a ele, lá no íntimo, buscai a minha presença. E ele responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença, não me escondas a tua face. Não é o templo, não é o prédio, não é a Rua da Mangueira 17. Se você tiver como, é um lugar para você refletir, meditar, vir orar, buscar a presença de Deus, cantar louvores, encontrar com os irmãos, vir durante a semana, aqui no silêncio do santuário, dobrar-se diante do Senhor, chorar diante dEle. É somente um lugar para você buscar a Ele, mas pode ser na rua também. Pode ser no intervalo do trabalho, pode ser numa sala secreta, pode ser num monte, pode ser dentro do carro, em qualquer lugar pode ser a casa de Deus. E pode ser também no íntimo do seu coração, no silêncio do seu coração, no barulho da rua. Caminhando naquela muvuca de gente, naquela multidão, naquele vozeio tão grande. E você, no silêncio da sua alma, está na presença de Deus, na casa de Deus, se fortalecendo de Deus. Uma coisa me ocorre no meu coração: buscai a minha presença. Então, em primeiro lugar, ele é chamado para a presença de Deus, que é o santuário, a casa, a morada de Deus. Sabe qual é o endereço de Deus? O meu coração. Sabe o que é que isso quer dizer também? Vou dar uma outra referência bíblica para você sair daqui com a palavra de Deus no seu coração. O Salmo de número 73, que é um salmo de Asaf, ele diz que começou a invejar os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. E aquilo começou a incomodar o coração dele e a vida dele. Ele olhava ao redor e via os maus prosperando, tanta gente cercando, bajulando, e cada dia aparentemente, circunstancialmente, humanamente prosperando. E ele, o tempo inteiro sob pressão, angústias. E ele disse que começou a invejar os arrogantes, pela prosperidade dos maus. E nesse Salmo 73 que falei, ele diz assim: pouco me faltou para que me resvalasse o pé. Quase que eu desvio do propósito de Deus. Eu estava louco, embrutecido como um irracional. Mas pouco faltou. E aí ele fulmina e diz assim: até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Deus os deixa em uma terra escorregadia. Porque Deus é o meu refúgio. Porque Deus é a porção da minha vida e a minha herança todos os dias. Mas ele só entendeu isso, só reconheceu isso quando entrou no santuário de Deus. Porque é na presença de Deus que nós temos luz. Deus é a luz da minha vida, como disse Davi. Então, em primeiro lugar, a gente pode se esquivar, vencer, prevalecer ante esse contexto de ruindade que o mundo nos apresenta para nos roubar a paz e a alegria e tudo mais. Em primeiro lugar, buscando a face de Deus, o santuário de Deus, a casa de Deus, o lugar de reflexão e de intimidade. Segundo lugar, verso 6.
Olha o que é que ele diz. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. No mesmo verso, ele fala de inimigos que o cercam, cercado de inimigos, que só respiram crueldade, que só querem o seu mal, maldade por todos os lados. Para onde ele olha, ele busca a face de Deus e, em segundo lugar, ele oferece a Deus sacrifício de júbilo, canta e salmodia ao Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, vocês se lembram de alguém que fez isso? Será que vocês se lembram, que eu sei que vocês lembram, de Paulo e Silas, que estando presos com cadeias, como inimigos ferozes, como bandidos perigosíssimos, presos, ameaças de morte, rumores de morte, até porque outros já haviam morrido e muitos estavam sendo mortos por causa do nome de Jesus, e eles estavam presos. E naquela noite Deus visitou a cadeia com poder. Um terremoto. O carcereiro achou que eles tinham fugido, os inimigos, e ele queria se suicidar. Mas naquela madrugada terrível, inimigos à volta, circunstância desfavorável, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. E Deus enviou o socorro. E muitos outros irmãos, como Paulo e Silas, com inimigos que os cercavam, na fogueira da morte, nas arenas criminosas do mal, cantaram também louvores a Deus e não foram libertos. Morreram honrando a fé que tiveram, mas estão cantando louvores na presença de Deus. Querido irmão, seja muito honesto, você que ouve e assiste também pela internet. Quando a fogueira queima os seus pés, você canta louvores a Deus ou murmura? Quando a tempestade ruge e os inimigos cercam você, da sua boca sai reclamação e blasfêmia, ou sai um canto de louvor ao Senhor? Que nesta noite o Espírito Santo tire da nossa boca toda reclamação e ponha um cântico de louvor ao Deus da nossa salvação. Traduzindo de novo para você guardar, sacrifício de júbilo, é saltar de alegria mesmo na dor. Guarde isso com você. E eu quero finalizar, porque eu dei 3 pontos da realidade. Aí eu coloquei também 3 pontos do que nós precisamos, do que a gente pode fazer para fugir desse laço que quer nos prender. Versos 13 e 14, que são versículos que deveríamos gravar, decorar, meditar o dia todo. Versos 13 e 14, diz Davi: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Fortifique-se o teu coração. Recobre o ânimo.
Olhe para as promessas, para a bondade de Deus, olhe para o autor e consumador da fé, olhe para a cruz, olhe para o plano eterno de Deus. Não deixe a sua alma desmaiar, querido. Fortifique-se o teu coração. Se reanime no Senhor. Busque a presença de Deus e espere pelo Senhor. Não pelos homens, mas espere por Deus. É dele que vem a nossa salvação. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão subindo como águias, com asas. Bendito seja o Senhor. Para a glória dele. Que ele faça isso na minha vida. E também na sua vida nesta noite. Em resumo, eu falei 3 coisas. A primeira delas, que ao nosso redor, querendo ou não, queiramos ou não, existirão sempre malfeitores, inimigos, opressores, para nos botar no chão. Enquanto a gente estiver pisando esse chão aqui, haverá isso. Segundo, querendo ou não, haverá sempre adversidade na vida do crente. Terceiro, o desamparo, a solidão é uma realidade nossa. Até os mais íntimos podem nos abandonar. De quem mais a gente espera, como pai e mãe, isso pode acontecer. Mas o Senhor não nos desampara. E então eu falei, contrariamente, 3 coisas que podem nos fortalecer. A primeira delas, que a gente precisa buscar a casa de Deus, buscar a presença do Senhor, porque é nela que seremos fortalecidos. Segundo, eu disse que nós precisamos, no meio da dor, no meio da angústia, da pressão, da opressão, seja o que for, encontrar sempre um cântico de louvor ao Senhor, gratidão em vez de murmuração. E finalmente, devemos manter em nosso coração aquela contínua espera pelo Senhor, porque é dele que vem a nossa salvação. Louvado seja o seu nome.